Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. A Casa de Miramês hoje nos acolhe para trazer na palavra do Evangelho conhecimento para que a nossa caminhada se torne melhor. Então é preciso que a gente se atente aos ensinamentos que hoje irão ser passados. É preciso que a gente atente ao exercício do Evangelho todos os dias em nossos lares, em nosso trabalho, em nossa caminhada. Porque não é só participar do curso, da aula, é preciso praticar, né? Então vamos rogar a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, que ela nos auxilie a serenar os nossos corações e nossas mentes, para que a gente possa captar das palavras que forem ditas hoje o máximo de ensinamentos possíveis. Hoje a gente apresenta nossa irmã Laila e ela vai abordar o tema epidemia dos jogos, a epidemia da dependência em jogos, que tem realmente abalado nossas estruturas como ser humano. Mas tudo faz parte de um ensinamento maior e a gente sabe que nada está errado. Nós temos Jesus como patrono, dirigindo o nosso planeta, e Ele não vai deixar que nada possa perturbar a nossa caminhada em prol do conhecimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Eu passo a palavra para nossa irmã. Bom dia a todos. É uma alegria. Obrigada. É uma alegria mais uma vez estar aqui nessa casa de tanto amor e acolhimento. Meu nome é Laila, sou psicóloga, psicossomaticista, mas o mais importante de tudo, cristã. Bom, o tema que hoje nos foi convidado a falar, ele é um tanto quanto sensível. Epidemia de dependência em jogos. Eu talvez diria que não uma epidemia, mas uma pandemia. Nós vivemos uma pandemia recentemente, né? Somos sobreviventes de um momento pandêmico. Se estamos aqui hoje, creio que muitos que atravessaram esse momento pandêmico não atravessou sem nenhum tipo de sequela, seja ela física, pelo vírus, seja ela emocional, por todo o processo que nós vivenciamos. E por que o Covid, ele se tornou uma pandemia e não uma epidemia? Porque a pandemia, ela tem conotação mundial, planetária. Em cada ponto do globo, com maior ou menor força, esse vírus chegou. A epidemia é algo pontual, é algo que diz de um território limitado. E o que a gente vê hoje com as dependências como um todo, não somente a dos jogos, mas também é que essa é uma dor
planetária. E quando nós dizemos de dor planetária, precisamos partir da perspectiva de que toda dependência é, antes de tudo, uma ferida aberta. O que são jogos? Por que a gente joga? Os jogos, eles estão presentes na humanidade desde sempre. Pois são esse objeto que nos tira de nós mesmos, que nos distrai de nós mesmos, que faz com que não estejamos conosco, mas desafiados pelo mundo, distraído. E as distrações, elas fazem parte, elas são humanas. E quando partimos dessa perspectiva do desenvolvimento da humanidade, temos consciência de que essa distração, ela sempre existiu, desde os povos mais remotos. Quando nos debruçamos na história bíblica, compreendemos, desde a Grécia Antiga, ouvimos falar no pão e no circo, no bobo da corte. E se caminharmos um pouco mais, lá em Moisés, quando ele resgata aquele povo da escravidão do Egito, e que ele caminha com esse povo atravessando mares, atravessando deserto. Quando o líder se afasta, o que é que esse povo, na representação simbólica de toda uma humanidade, constrói? Vocês lembram da história bíblica? Quando Moisés se afasta, sobe o monte e vai receber os 10 mandamentos, o que é que essa humanidade constrói? Bezerro de ouro. Porque eles precisavam de uma distração, de algo que me tire de mim e que me leve para o mundo. E a questão dos jogos e das dependências como um todo, ela parte exatamente dessa perspectiva de algo externo a mim, que me distrai, que me tira de mim, mas que principalmente me concede uma personalidade nova. Uma persona, como vai nos dizer Jung, e também Joana de Ângeles. O que é essa persona? É algo que eu posso ser e que eu sinto que eu não sou. Então, quando eu estou ali, por exemplo, num jogo de apostas, que hoje a gente compreende, né, que é um grande mal social, as bets, totalmente lícito, não? É os cassinos virtuais. Aquilo ali te dá uma sensação de um pseudo-poder, um falso poder. Porque eu coloco ali R$50 e de repente fiz 5.000. Só que nós não possuímos esse autocontrole que acreditamos outrora que possuiríamos. Ainda jaz em cada um de nós essa herança do princípio evolutivo, que a gente tem notícia através, né, da codificação, de que viemos lá do mineral, avançamos. Vocês conhecem o princípio? Animal, vegetal, e paramos ali no reino animal, e ali estagiamos longos séculos até conseguirmos assumir
esse estado hominal. Mas a pedra, a planta e o bicho ainda jazem em nós. E o que muitas vezes essas dependências retomam é essa parte compulsiva, instintiva. Porque no reino animal, a gente tem como predominância os instintos. E a gente evolui para o reino hominal através do pensamento, da emancipação da razão, mas ainda não nos despojamos dos instintos. Quando um leão está com fome, o que ele busca? Comida. Mas ele não se preocupa se quem está ali é uma hiena, se é um elefante, ele só quer comer. A qualidade do alimento não interessa. Ele não tem a emancipação da racionalização. Ele quer atender ao instinto primitivo, a fome. E quando estamos imersos nas dependências, é a isso também que buscamos atender. A necessidade de poder, a necessidade de compensação imediata, o alívio do estresse. Eu acompanho uma paciente no consultório, uma advogada, muito bem sucedida, com uma vida estabilizada, que um dia foi apresentado às Bets por um amigo que disse: é legal, quando você não estiver fazendo nada à noite, chegou de casa cansada, é lugar de fazer um dinheirinho, é só para distração. E eu particularmente não conheço o funcionamento do aplicativo, enfim, da plataforma, mas tenho notícias através dela que é algo aparentemente inocente. Você resolve ali meia dúzia de desafios que uma criança de 10 anos, 8 anos faria facilmente, que não exige muito cognitivamente. E de repente eu coloquei ali R$50 e fiz 500. Pronto. Condicionei. Porque sim, nós somos condicionados. Essa é uma verdade humana. O nosso cérebro possui uma neuroplasticidade que se condiciona ao ambiente. Se eu estou com uma dor de cabeça muito profunda e muito latente, e eu tomei ali uma aspirina, e aquela aspirina passou a minha dor, a próxima vez que eu tiver uma dor de cabeça, o que eu vou buscar, gente? Aspirina. Só que o problema é que essa aspirina, ela funciona no primeiro, no segundo, no terceiro mês e no quarto. Quer falar? E aí o que eu busco? Uma medicação mais forte. Porque nós ainda não temos a consciência de compreender por que é que a minha cabeça está doendo. E quando eu insisto que vivemos pelo instinto, o nosso impulso primário é acabar com o desconforto. Porque temos pavor de vivermos desconfortáveis. Pavor. Tudo que me causa desconforto me gera imediatamente um desejo de fuga. Pela medicação, pelo álcool, pelas relações e também pelas dependências. De anestesia. Eu não me pergunto, só um minuto, eu nunca ou raramente me pergunto por que é que a minha cabeça está doendo.
Pois bem sabemos com Emmanuel, com Chico, eu sou psicossomaticista, que é uma disciplina, uma teoria científica comprovada, médica, psicológica, que tem ali pouco mais de 30 anos. Agora, eu costumo brincar que o Chico foi o primeiro psicossomaticista, porque lá em 1920 eu já estava escrevendo através ali do Emmanuel que toda doença é antes uma manifestação da alma no corpo. E a gente só troca, cientificamente, o alma pelo psiquismo. É a mesma coisa. Então, toda doença, ela cumpre um roteiro de me enviar uma mensagem que eu ainda insisto em não olhar. Porque o meu corpo, ele se comunica comigo o tempo todo, ele só é espelho. Um espelho de mim mesmo. Então, se eu manifestei no corpo, se eu plasmei aquele adoecimento no corpo, seja qual for, de uma unha encravada a um câncer, antes de tudo é uma mensagem que eu não ouvi de mim para mim mesma. E a doença vai embora quando eu ouço aquilo que ela está se comunicando. Eu tenho no consultório, é a minha área de atuação, então, um grupo muito grande de pessoas com afecções físicas muito graves. E que, graças a Deus, a gente tem hoje uma medicina que caminha cada vez mais para essa consciência de que o corpo é só um fim último. E que se eu insistir em tratar apenas a sintomatologia sem olhar para a causa, aquilo ali vai progredir. E vai continuar na manifestação, porque ela tem um objetivo. Então, tem pacientes que me chegam, doutora, já passei por tudo enquanto é médico especialista que você imaginar. Atendi uma recentemente, estava vindo dos Estados Unidos com um tratamento de uma dor estomacal absurda, insuportável, que não se achava causa. Ah, tem uma gastrite, mas não justifica. Eram dores alucinantes. Foi nos melhores especialistas, todos os exames possíveis, até que ela encontrou um ser consciente que disse, olha, a minha percepção é que você está somatizando essa dor. E não é que não exista afecção física e que eu não tenho que cuidar do corpo biológico que já adoeceu. Mas eu preciso entender o que é que ela está me comunicando. E aí essa paciente me chegou encaminhada por um colega médico, gastroenterologista. Disse, olha, o doutor fulano me disse que eu precisava vir aqui, porque só aqui eu vou conseguir olhar para a minha dor de estômago. E nós fomos adentrando na história dessa pessoa. Quem é a pessoa que sente a dor de estômago? Quem é a pessoa que sente a dor de estômago? E a gente foi compreendendo que é alguém que engole e não digere a vida. Então, é os nãos que eu não consigo dizer, é os convites que eu não consigo recusar, é os incômodos que eu insisto em não comunicar. Foi a filha que nunca deu trabalho, a adolescente perfeita, que seguiu um caminho de vida totalmente dentro do esperado, formou na profissão que o pai gostaria que ela fizesse, se tornou uma excelente profissional, repetindo tudo, o mesmo ciclo em todas as relações. Não consegue dizer não para o chefe, faz horas extras a perder de vista, porque é uma excelente funcionária, exímia na vida e péssima consigo mesmo, de se ouvir, de compreender qual a mensagem que aquela dor está me enviando. E claro, o corpo vai responder. E começa com incômodo, uma dorzinha que eu tomo ali um analgésico, Buscopan, e passa. Aí o Buscopan não resolve mais. Eu vou para algo mais forte. E quanto mais eu tento anestesiar a vida, porque ao anestesiar a doença, eu estou anestesiando a vida.
comunicação dela comigo e repetindo padrões. Mas esse corpo começa a gritar: você não vai me ouvir, não? Se você não parar, eu te paro. É assim que o nosso corpo faz com a gente. Se você não parar, eu te paro. E a parou. A um ponto que não é que ela nem quisesse dizer não, ela já não conseguia. Já não saía da cama. E aí ela me chega assim: Laila, 3 dias sem sentir dor. E eu digo para ela: é mesmo? E o que você fez nesses 3 dias? Onde você estava nesses 3 dias? Olha, eu estava assistindo uma série que eu escolhi. Eu fui fazer uma caminhada no momento que eu decidi que queria fazer. Então, eu não estou engolindo mais, né? Não estou mais digerindo caco de vidro alheio. Vamos começar a perceber em que momento que isso dói. A senhora queria falar? Não sei se a senhora vai falar sobre isso, sobre aquele vinho inocente, final de semana, mas também todo final de semana. E de família, tá? Almoço, família. Sim. São as anestesias. E o campo da dependência entra justamente nesse lugar. O que é que falta em mim que eu busco preencher nesse mundo? Porque a dependência química é, antes de tudo, química. Porque os jogos, por mais que pareça algo externo e apenas um comportamento, é químico. Aquela sensação de que eu estou ganhando, de que eu consigo, ela gera ali um percurso neuronal que descarrega no meu organismo uma química de prazer, de satisfação, de alegria, serotonina, adrenalina, noradrenalina. Já ouviram falar desses hormônios? Que é o que a gente produz muito pouco ou quase não produz quando estamos, por exemplo, no processo depressivo. E o que eu estava dizendo lá da minha paciente, que começou com a Beth, era só algo. Eu estou tão cansada de uma rotina tão pesada de fórum, de delegacia e advogada criminal e um trabalho pesado, e de dar conta da vida, e de morar sozinha, e de pagar conta, e de tudo, que essa existência realmente ela nos convoca, e que ela chega ali no final da noite, é só um joguinho. Distrai, é legal, me faz literalmente esquecer de toda a dor psíquica, física e emocional que os dias, a rotina me traz. E mais legal ainda, eu estou ganhando dinheiro. Sim. E não é só o dinheiro em si, é o poder de fazer dinheiro e é o acesso que esse dinheiro me traz. E ali eu ativei, nesse momento, o instinto. Eu quero mais, eu quero mais. E o problema é que eu ganhei 500. E eu pego esses 500, vou fazer 5.000. E faço 5.000. Porque esses jogos, eles estão programados, eles conhecem. Se conhecem o nosso funcionamento neural, então ele vai te fazer ganhar. E muito, muito dinheiro. Aí de 500 ela fez 5.000. E de 5.000 ela fez 20. E de repente ela quitou o carro. E eu disse: nossa, agora é a oportunidade de ganhar menos. O que vocês acham que ela parou? Porque se ela tivesse parado no carro, ótimo. Não. E aí ela contou para um amigo que também estava viciado, o mesmo que apresentou, ele disse: olha, quanto vale seu carro? Acho que uns 80.000. Por que você não vende esse carro, aposta, e com esse carro você faz 2? E o que vocês acham que ela fez? Apostou o carro. E ganhou o carro? Não, claro que não.
porque há um limite. Mas aquilo ativou de novo o instinto. O instinto de sobrevivência, porque eu perdi. E eu preciso recuperar, porque eu estou sem dinheiro, eu estou sem carro, eu preciso. É o leão com fome, eu preciso comer. Então, tudo que eu ver na minha frente vira presa. Mas também um outro lugar que para a gente é muito sensível. Nós não gostamos de perder. A perda, a experiência da perda, seja ela qual for, assim, R$5 que caiu do meu bolso, é insuportável. Porque ela me leva para um lugar de sobrevivência. Ela retoma aquilo que o Jung vai chamar de inconsciente coletivo, que é a memória que a gente traz de todas as eras, de todas as épocas. Então ela retoma uma primitividade, quando ainda estávamos lá no homem neandertal, no homem da caverna, que não podia perder. Porque perder aquela oportunidade de comer era perder a própria sobrevivência. Eu não sei quanto mais teria comida disponível. Perder uma pessoa do grupo ali era também perder a possibilidade de sobrevivência, porque estávamos numa selva em que muitas vezes éramos a minoria, sim, porque éramos a minoria, o que fez com que a gente chegasse no topo da cadeia evolutiva. Não foi porque éramos mais fortes. Imagina, um leão ali, uma patada dele já nos levava longe. Uma pedrada ali de um gorila que acabou com a nossa espécie. Mas é porque, como precisávamos e éramos os mais frágeis, aprendemos a viver profundamente em bando, em comunidade, desenvolvemos o fogo, a possibilidade de cozinhar o alimento, por consequência de ter mais fonte nutritiva e desenvolvimento do cérebro. Então, desenvolvemos a inteligência. Aí não precisávamos mais ser os mais fortes, nem os mais habilidosos, pois aprendemos a pensar. Mas quando eu estou imerso nesse lugar que me desafia, que me leva a perder, eu não penso. Eu só quero sobreviver. Então ela joga mais, ela joga mais, ela joga mais, até que foi toda a reserva do banco, o carro, o apartamento, um empréstimo de 50 mil. E quando eu já não tinha nada, eu olhei para isso e disse: meu Deus, aonde foi que eu cheguei? E ela precisou fazer o caminho de volta. Entender que o que é que eu estava buscando com o jogo? O que eu estava buscando com aquela distração? Não está dentro de mim. Antes de tudo, não estar comigo. Não me pertencer. Não olhar para a vida que me toma. Não olhar para a vida que eu construí em mim mesmo. Não olhar para as insatisfações. Eu dizia para ela, na clínica, ela com um momento de muita fragilidade, você percebe que você perdeu muito mais do que um carro, um apartamento, uma reserva. Você se perdeu de si mesma. Eu passei a ser controlado. Eu saí do controle. E ela disse, mas eu acho que eu já estava perdida antes de começar. Sim, possivelmente. A questão foi o caminho que eu escolhi. Porque eu sempre escolho. A dependência é uma escolha? É uma escolha. E com isso, a gente não culpabiliza o dependente, mas compreende que ele escolhe. Porque tudo na vida é uma escolha.
Ah, mas eu não consegui escolher diferente. Tudo bem, concordo. Que possivelmente aquilo, naquele momento, era maior que as suas forças. Mas ainda assim é uma escolha. E o que essa dependência está dizendo é que aquilo que eu sou já não me basta mais. É que se falta alguma coisa aqui dentro, é porque o que está lá fora já não serve mais. Já não cabe mais. E principalmente, não é o meu caminho. Porque todos nós, sem exceção, viemos imbuídos de uma bússola interna que nos aponta o caminho pessoal e intransferível de cada um. Quando escolhemos lá no nosso planejamento reencarnatório, sim, porque dificilmente a gente tem na Terra hoje, no mundo, em transição, encarnações que são totalmente compulsórias e não tenham participado nem um milésimo que seja do que você veio fazer aqui. Então, nós escolhemos a maioria das nossas provas, sim, porque antes de tudo tivemos consciência de que o que vivemos é porque precisávamos viver. Sem exceção. Todavia, a gente tem um mestre maior, um Cristo, que disse: nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. E que estaria conosco para além dos tempos. Que nos fez essa promessa lá atrás, quando viemos exilados de um mundo em que já não cabíamos mais, sim, porque somos herdeiros de Capela, sem exceção. Somos herdeiros de Capela. Escolhemos vir para cá. E ele disse: eu estarei com vocês. Envia um monte de mensageiro antes, informando da sua chegada, mas ele vem. Ele vem, desencarna e reencarna em espírito para nos mostrar que ele sempre estará conosco. Sempre estará conosco. E com isso ele nos deixa uma bússola interna. A consciência, como vai dizer Kardec, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, nós podemos até tentar querer enganar o mundo ou enganar a nós mesmos, mas quando estamos fora do nosso caminho, não adianta. Algo dentro de nós começa a apitar. E a questão é que o mundo muitas vezes quer que a gente vá para a direita, mas o meu caminho é para a esquerda. Mas o mundo quer que eu vá para a direita. Está todo mundo fazendo o caminho, deve ser para cá. Não, mas o seu é para a esquerda. E eu estou insistindo em vir para cá. E vem a vida, te manda para cá. Te faz cair. Te traz um desafio, uma dor, uma doença, uma perda. E você começa: meu Deus, por que eu? Mas no fundo eu sei, esse não é o meu caminho. Então lá atrás, ela sabia. Eu disse isso para ela: você sabia. Lá você sabia, admite. Fica mais fácil. Quando eu admito, sim, eu sabia. Não conseguia ainda fazer diferente, mas eu sabia. Sabia onde isso ia dar. Ainda assim eu quis começar. E quando ela consegue admitir isso para ela, aquilo alivia. Porque ela se dá a permissão de recomeçar. Tal qual Jesus disse para Pedro: horas antes da sua crucificação: Pedro, tu me negarás 3 vezes. Eu, mestre? De jeito nenhum. Tu me negarás 3 vezes. De jeito nenhum, mestre. Eu?
Eu te amo tanto. E aí ele responde: saberás que o homem na terra é muito mais frágil do que perverso. E Pedro nega 3 vezes. Tu conhece esse homem? Eu não. Tu conhece esse homem? Eu não. E tu conhece esse homem? E aí ele entende a palavra do mestre. Não. Porque Pedro teve medo, isso é humano. Isso é humano, ele se sentiu sozinho. E não é que ele não amasse o mestre. Ele só não deu conta e está tudo bem. Jesus não viola consciências. Mas te dá a oportunidade de fazer diferente. Porque quando ele retorna, ele diz para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E ele entende que a mesma oportunidade de negá-lo é a oportunidade de amá-lo. Então ele diz: vá e apacenta as minhas ovelhas. Faça algo com isso. Faça algo com isso. Então esse momento foi a oportunidade de recomeçar. E ela disse para ela mesma: eu acho que a advocacia criminal não é para mim. Ela é para o meu pai, mas não é para mim. Largou tudo. Foi fazer artes plásticas, que era o sonho da vida dela. E recomeçou. Está recomeçando novamente. Então a queda foi, antes de tudo, um convite para olhar novamente para o caminho. E com isso a gente coloca também todos os outros vícios, todas as outras anestesias, porque os vícios, eles fazem parte do que é humano. É o vinho no final de semana, é a cervejinha, é a tela do Instagram. A gente dorme olhando o Instagram. Acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular para ver a hora. Nossa, já apitou ali uma notificação, deixa eu olhar o Instagram. Ah, tive um tempo aqui no trabalho, deixa eu abrir o Instagram. É quase automático pegar o celular e abrir o Instagram. E a gente vê as mesmas coisas, as mesmas pessoas, mas eu estou ali, eternamente, em busca de algo. Hoje já existe, inclusive, clínica de desintoxicação para celular. Porque nós estamos nesse momento. E é interessante que quando a gente pega o Apocalipse de João, ele vai nos dizer que haveria um tempo da prostituta escarlate. Prostituta, na etimologia da palavra, significa exposição pública. E escarlate vem de sangue. Então ele diria que na era da prostituta escarlate seríamos todos nós contaminados e controlados pela comunicação. Vocês reconhecem esse momento na humanidade? Porque você abre o Instagram ali, de repente você começa a ver lá suas páginas que você segue, aí vem um anúncio. De um carro. Porque em algum momento eu falei com um amigo assim: nossa, eu estou precisando trocar de carro. Pronto, você está com o microfone aberto, o celular, a gente é vigiado. Aquilo ali captou que você está precisando de trocar de carro e vai aparecer o carro. E aquele carro que em algum momento você comunicou com a sua esposa: olha que carro bonito, é exatamente aquele que vai aparecer. Bruxaria? Não. Comunicação. Inteligência artificial? Não, eu diria que humana, porque atrás da inteligência artificial, a inteligência humana, que nos controla. Eu tenho um tio que é pastor, e é interessante a relação dele com a Bíblia, né? Muito literal. E a gente estava num evento de família e ele disse algo interessante, de que estávamos na época do Apocalipse, e Apocalipse quer dizer revelação, o tirar do véu, e que o mundo estava acabando e que só haveria choro e ranger de dentes. Eu disse: não, mas eu concordo completamente. Sim,
choro e ranger de dentes. É só o que nos resta daqui para frente. Porque estamos no mundo caminhando para a regeneração que não dá mais para fugir da gente. A consciência está gritando, e se você insistir em não olhar, é choro e ranger de dentes mesmo. É o fim do mundo, desse mundo que a gente conhece. E é necessário. Isso é necessário. E se nós estamos aqui, frente a tanto desencarne coletivo e limpeza planetária que estamos percebendo, enchente que leva centenas, é um desastre de uma barragem que leva milhares, é uma pandemia que veio limpar o mundo. Se nós ainda estamos aqui é porque escolhemos, mesmo que num lugar muito profundo, sintonizarmos com o momento atual do planeta. Porque se a gente não olhar para o prejuízo, a gente vai ser levado. Mesmo. E não é porque Deus nos pune ou Cristo não nos escolhe. A gente não escolheu. Tal qual viemos de Capela um dia, escolhemos estar aqui e contribuir para o desenvolvimento moral do planeta. Pode ser que escolhamos também, para mim a prova está muito difícil. Desisto dessa disciplina e vou começar de novo. E está tudo bem. Isso não é... Esse discurso às vezes parece um tanto quanto impositivo, mas o intuito não é esse. É entender que ainda assim eu posso arbitrar, eu posso escolher. Escolher ficar ou ir. Escolher entender que o problema não está no álcool, no jogo, na cerveja, na sexualidade, nas compras e todos os tipos de compulsões possíveis. Está naquilo que me falta, que eu estou escolhendo não olhar e que aquilo ali me preenche. Na comida, na relação que eu tenho com essa comida, e agora é isso, é o controle da comunicação. Monjauro. Alguém conhece alguém que está tomando monjauro, ou talvez esteja tomando monjauro? O problema é o monjauro? Claro que não. Isso é uma tecnologia nova que chegou na Terra e foi permitido por uma espiritualidade maior que nunca nos deixou ao léu de nós mesmos, mas a gente escolhe. Eu escolho não olhar para a minha compulsão alimentar, para aquilo que me leva para engolir comida, engolindo emoção, porque é isso. Estou estressado, o que é que eu quero? Aquele hambúrguer gorduroso. Estou ansiosa, o chocolate ele tem um gosto, gente, dos deuses. Porque ele ali me dá uma descarga de serotonina. Mas eu não quero olhar por que está me deixando ansiosa, por que está me deixando estressada, deprimida, cansada. Eu vou para o chocolate. Eu vou para o hambúrguer. Mas aí eu começo a engordar. E aquilo me incomoda socialmente, porque temos uma sociedade que o padrão é magro, mas também fisicamente me limita, enfim. E aí eu vou para o monjauro. Pronto, resolvi o problema. Emagreci o que eu engordei em 1 ano e 1 mês. Olha aí a Beth de novo. Olha aí o álcool. É o mesmo mecanismo daquilo que me distrai de mim. O problema está no monjauro? Não. Ele está no uso que eu faço dele. Eu tenho consciência que aquilo ali é um mecanismo que me auxilia no emagrecimento, mas eu tenho que olhar principalmente para o que está me levando a comer. Porque senão eu vou alugar um corpo magro, vou ficar ali magra por 3 meses, o tempo que eu estiver usando aquilo, vou ter um efeito contínuo daquela medicação por mais 1 ano, daqui a 1 ano eu comecei a engordar de novo. Porque eu sou a mesma. E a vida está me convocando para essa consciência. A vida está me convocando para a fé. Essa fé raciocinada. No que é que eu acredito. Não mais aquela fé que a gente aprendeu lá no catecismo, de se você não escolher a Deus, você vai ser levado para o inferno e viver escravizado pelo demônio. Mas essa fé que eu escolho viver. Essa fé, como vai dizer Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que a fé que não confronta o ridículo do homem
essa não é uma fé verdadeira. É a fé que me leva a olhar para dizer: sim, Laila, eu sabia que isso ia dar muito ruim lá na frente. Quando eu comecei, ainda assim eu quis começar. A fé que se admite, que para de contar mentira para si mesmo, que diz: ok, eu neguei a Cristo 3 vezes, mas a vida me dá a possibilidade de fazer de novo. Aquela fé de João Batista. Dentro dos personagens do Evangelho, João Batista é um dos meus preferidos. A gente às vezes esquece, né? Parece que eles são personagens, que eles são alegorias. Mas não, foram pessoas. João Batista, ele começou muito antes de Jesus a recrutar ali seus discípulos. Muito antes. E ele já dizia: arrependei-vos enquanto é tempo. E aí, de repente, ele começa, porque ele já sabia para que veio, ele sabia qual era a missão dele, e ele começa ali então a anunciar o Messias. Eu vos batizo com água, mas virá aquele do qual eu não sou digno de desatar sequer o nó das sandálias, que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E com isso ele estava dizendo: olha, é importante limpar o corpo na água, o externo, arrumar a casa externa, a vida lá fora. Isso é importante, sem esquecer de cuidar do espírito, das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas vigilâncias. Que, como vai dizer o Emmanuel em Pensamento e Vida, eu crio o mundo que eu penso. E com aquilo que eu me afinizo, é a vida que eu vou viver. Então, o João Batista dizia: olha, é importante, e eu vos convido a limpar o corpo, a limpar o externo. Mas a palavra do Cristo que virá vos convidará a olhar para o Espírito, para as suas emoções, para as suas angústias, para as suas dores. E aí vem Jesus e diz: me batiza. E João olha para ele: você está doido? Você que deveria me batizar. E o Cristo, como não viola a consciência e que compreende que cada coisa tem o seu lugar e o seu tempo, o tempo que não é cronológico, o tempo do relógio, mas que é kairos, o tempo da alma de cada um que é diferente. Então não tem tempo. Algumas pessoas vão levar uma encarnação para cuidar os vícios. Eu trabalhei no André Luiz durante um tempo com pacientes internados de dependência química. E uma vez em um grupo, um deles me disse: eu gosto da minha cocaína. E eu não quero largar isso, eu gosto dela. O problema está na minha mãe, que acha que eu não devo fazer isso, e me colocou aqui à força. Porque socialmente isso não é aceitável, mas eu gosto. E eu vou continuar usando. Sair daqui, eu vou continuar usando. Uma escolha dele. Se ele bancar aquele vício, é uma escolha dele. Então pode ser que eu leve ali 3 encarnações para poder dar conta disso. Jesus entende. Por isso ele diz com João Batista: não, essa é a sua missão, não é a minha, não. Batizar com água é a sua missão. Por isso, eu atesto a sua missão dizendo: me batiza. E com isso Jesus estava falando: sim, esse é o seu lugar. Na bússola interna da sua vida, você está no seu caminho. Mas Jesus começa a sua peregrinação, a sua missão. E aí, de repente, os discípulos de João Batista começam a ficar incomodados. Porque isso é humano, né? Competição, comparação. Nossas chagas morais ainda. E diz: olha, João, olha ali, ó, seu concorrente. Olha ali, João, seu concorrente, ele está ali angariando mais discípulos que você. Tem que fazer alguma coisa, João. João Batista, um gesto sublime. Para mim, essa é um aforismo seminal. Ele diz algo que é mais atual do que nunca. Vocês lembram o que João Batista diz? Não? É preciso que eu diminua para que ele cresça.
Então é preciso que nós diminuamos a nossa arrogância, a nossa vaidade, nossa tentativa de controle. Porque como é que eu lido com esse vazio? Ok, eu tenho que olhar para isso. Essa minha paciente falava disso. Laila, ok, eu enxergo. É um vazio, uma falta de sentido, é uma dor. O que eu faço com isso? Rende. E o render é um dos movimentos mais difíceis da alma. Rende à vontade divina. Pai, o que é que tu queres para mim hoje? E saber ouvir e acolher o que a vida te pede. É saber devolver a vida. Senhor, que a minha vontade e a tua coincidam, mas que se não coincidirem, que a tua prevaleça. Ah, como é difícil. Pai, que a minha vontade e a tua coincidam. Salva minha filha. Não me deixa perder esse emprego. Não deixa minha mãe ir embora agora. Mas, se não coincidirem, que a tua prevaleça. A gente dá conta disso ainda, gente? De falar com Deus assim? Tudo bem, se for para o meu bem, se for no meu caminho, pode levar. A gente não dá conta, não. E aí, para não lidar com essa dor, muitas vezes nos anestesiamos. E ficamos presos no nosso próprio drama pessoal. Vocês lembram lá da história do Aladim? É uma história fantástica para a gente compreender esse movimento. Ele não era adquiriu nada, né? Nada ali naquela sociedade que ele vivia. Sem nenhum tipo de recurso, sem nenhuma casta social, mas era um sonhador. E o que ele queria era simplesmente a filha do sultão. Simplesmente. Mas ele não acreditava que ele poderia com aquilo que ele era. Então precisava de algo a mais. Até que um dia ele descobre o quê? O que o Aladim descobre, gente? Quem falou? Lâmpada. O que tem dentro da lâmpada? Nós todos ficamos buscando esse gênio, né? Que atenda todos os nossos desejos, qualquer coisa que a gente queira no mundo, imagina. E dali sai um gênio. Te concederei 3 desejos, tudo que quiseres. Olha que metáfora da alma humana. Poder, amor e dinheiro. Não é o que buscamos? E não é ali que a gente acredita que será a nossa felicidade, nessas 3? Nesses 3 macrocosmos do mundo, vivemos em busca de poder, amor e dinheiro. Ele conseguiu tudo isso. Mas tinha um problema. Ele era preso, condicionado à lâmpada. Porque esse desejo, ele só seria permanente enquanto ele tivesse a lâmpada. E um dia, o que fizeram? Porque a vida é pedagógica. Se você tem alguma muleta em qualquer coisa nessa vida, ela vai te tirar essa muleta para te ensinar que você tem perna e que você não precisa caminhar com nada que te segura, que te prende. Então, se a minha vida é esse trabalho, sinto muito. Ela vai te mostrar que sabe fazer outra coisa. Se tudo na minha vida é essa relação, cuidado com isso. Porque a vida vai te mostrar na pedagogia dela que há outras coisas além dessa relação e que você é maior do que isso. E nesse momento eu vou brigar, eu vou desesperar, eu vou dizer por quê. Porque a gente está no momento de olhar para a dor. Sim, é choro e ranger de dentes. O planeta, ele nos convida. E se a gente não escuta o convite, ele vai nos constranger. Então, se tem algo na minha vida que é tudo para mim, e que não seja eu o centro da minha própria existência, minha muleta vai quebrar.
E sabe pior? Ela vai quebrar no meio do sinal, atravessando a rua com o sinal abrindo. E eu vou dizer, meu Deus, e agora? Aí ali eu vou descobrir, olha, eu tenho perna, eu sei andar. O mais interessante que tudo, eu posso correr. Mas enquanto eu tinha muleta, eu achava que eu precisava dela para fazer. E Aladim perde. Claro que perde. Roubam lá a lâmpada dele. Porque senão não seria a vida. E os contos de fadas são, antes de tudo, uma metáfora. Todos, sem exceção. Pega os heróis, os contos de fadas. Uma metáfora lúdica do humano. Que a gente acha que é para criança, né? Mas talvez seja para a nossa criança interior. E quando Aladim perde a lâmpada, ele perde tudo. E aí, no primeiro momento, ele fica desesperado. Ele quer a lâmpada de volta. Ele acha que é só isso a solução dos problemas dele. Até que ele compreende que não. Que o que faz com que a princesa queira estar com ele, antes de tudo, é ele. E não aquilo que ele tem. E ele descobre que ele pode ter tudo aquilo que ele teve e até mais, por ele mesmo. Mas antes disso, ele precisou da lâmpada. É por isso que a vida dá e muitas vezes a vida tira. Ela dá para que você compreenda o que eu quero. Porque muitas vezes, em alguns momentos, a gente nem se permite sequer querer, achando que é difícil demais para mim, ou impossível demais para mim, e eu consigo, através de algo. Mas se esse algo vir o todo, ele vai me ser tirado. Porque o nosso objetivo último é nos tornarmos Espírito Santo, iluminados, angélicos, capazes de nos despojarmos de toda a materialidade. Então eu espero que nessa manhã de domingo vocês possam compreender qual a lâmpada que me prende, qual o vício que ainda me amarra, e que nesse jogo da vida eu aprenda a conhecer as regras e a respeitá-la. Entendendo que o autor é, antes de tudo, o autor da existência e que é puro amor e bondade. E que não desenhou nada, exatamente nada, que não fosse para o meu próprio crescimento e desenvolvimento pessoal e moral. Gente, queria agradecer a paciência de vocês essa manhã, de estarem todos aqui me ouvindo. E dizer que é sempre uma alegria estar nessa casa. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Nós agradecemos então, nossa querida Laila aí pela exposição da manhã, por ter trazido essas reflexões para nós e nos convidando, a sentir esse amor do Cristo que nos olha amorosamente, que confia no tempo de cada um, E essa doutrina maravilhosa, que a finalidade última é a nossa transformação. E é por isso que nós estamos aqui, não é mesmo? A Laila falou da comunicação para o bem. Então nós convidamos hoje também, a casa tem é um campo fértil de serviço. E nós estamos precisando muito de trabalhadores para essa seara, para comunicar a mensagem do Cristo, para levar o consolo, o alívio, o esclarecimento, a lição evangélica, a mensagem do Cristo. E nós podemos usar, a inteligência artificial, a tecnologia a serviço do bem, a serviço da luz. E cada um aqui tem o seu compromisso. Então, olha, quem se sentiu tocado, nos procure. Nós temos muito trabalho e o Cristo conta com cada um de nós, tá bom? Na comunicação social espírita, podem nos procurar.
E também queremos divulgar agora que nós vamos ter o nosso Canelone em casa, né? Para continuidade das obras dessa casa. Essa casa, para quem chegou não tem muito tempo, né? Ela foi toda construída com esse trabalho, a união, o esforço de cada um e esses eventos beneficentes, né? Para a construção. Então, nós vamos ter o Canelone em casa, vai ser dia 25 de abril, e em breve teremos o cartaz ali, mas já está sendo divulgado no Instagram, tá bom? É o Canelone grande, tamanho família, alho poró, frango, presunto e mussarela. Então, inclusive, vocês podem adquirir aí o convite diretamente na biblioteca, ok? Então, no mais, vamos agradecer, né? Caminhando para o final da nossa reunião. Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te sentir, afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E nessas vibrações, nós agradecemos, ó Deus, nosso Pai, Senhor da vida, a Jesus, o amigo divino, nosso mestre e nosso guia, aos nossos mentores, benfeitores, trabalhadores dessa seara que ombreiam conosco, por tudo que recebemos nessa manhã, e possamos vibrar num só sentimento do amor na construção da fraternidade para um mundo melhor, um mundo de paz, que começa em cada um de nós, em nossos corações. E possamos assim, ó Senhor Jesus, sermos instrumentos de teu amor para todo o bem, hoje, agora e sempre. Amém. Quem precisar do passe pode encaminhar, lembrando que o silêncio é prece, tá bom? Obrigada.